Oi, gente, boa tarde. Pra ser sincero, eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo. Hoje ela tá aqui, né, meu filho? Então, eu ainda tô bastante tonta, né, com bastante vertigem. Ainda me sinto bastante cansada, até pra falar assim é um pouco difícil. Tomar banho, né, pequenos esforços é muito difícil. Mas graças a Deus eu tô aqui viva, né? Porque teve muita gente até que ficou tipo, ah, você tá em VNI, então tá de boa. Ah, não, para com essas pira, vai ficar de boa e tal. Mas eu realmente sei o risco de vida que eu corri, sei o real risco que eu corri, sei o quanto foi difícil. Só quem vive na pele mesmo e passa por essa doença sabe as dores, tanto física quanto na alma, né? Porque essa doença é uma doença que ataca muito a mente da gente também. Porque, assim, o fato de eu ser médica, de eu ver pessoas morrendo todos os dias, né? Principalmente jovens, por causa da doença, pessoas sem comorbidades, assusta muito, né? E ver o quadro que eu estava nesse momento, o momento que eu fiquei lá no hospital, eu preferia não saber de nada, né? Não ser médica, porque se eu não soubesse das coisas, eu não teria ficado tão mal psicologicamente. Mas o fato de saber dos riscos da gravidade me fizeram ficar muito mal psicologicamente também. Eu tô aqui gravando o vídeo, mas tô vendo tudo embaçado, assim, a visão toda turva, ainda muita vertigem. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui, eu fiz uma listinha de tudo que eu senti, né, desde o início. Eu coloquei todos os dias certinho, tipo D1, D2, D3. Hoje é o 20º dia, então hoje fazem 20 dias desde o dia que eu apresentei os primeiros sintomas. Eu comecei com uma tossezinha seca, só que eu achei que era normal, porque eu tenho rinite, né, alérgica. Eu sempre, toda a vida tive uma tossezinha seca chata, e aí estavam tendo muitas queimadas, então eu pensei que não era nada demais, que eu passei uns 2, 3 dias assim com a tossezinha chata. E eu já tinha feito o SWAB várias vezes, eu já tinha feito teste rápido, eu já tinha feito as sorologias, né, do sangue, o IgM, o IgG, porque direto eu sentia uma dorzinha na garganta, uma tossezinha, e sempre dava negativo. Então, quando a tossezinha apareceu, eu pensei que era só mais uma dessas vezes que eu tava pirando, né? E assim, gente, eu sempre me cuidei muito, muito. Os meus colegas de plantão sabem que eu era a louca, psicopata do álcool, do Covid e tal. Sempre fui muito cuidadosa, chego em casa, tiro roupa, ponho pra lavar, uso o tempo todo touca, máscara, face shield. As pessoas já nem usavam mais face shield no hospital e eu ainda usava. E aí agora que deu uma acalmada, né, que os casos começaram a cair, que as mortes começaram a diminuir, eu baixei um pouco a guarda, que eu pensei, cara, eu trabalhei em linha de frente, Covid todo dia, não peguei, agora que tá tudo bem, né, relativamente bem, eu acho que eu posso me tranquilizar um pouco. E aí eu baixei um pouco a guarda, usava máscara, tudo, mas já não usava mais face shield em alguns lugares, entendeu? Eu relaxei um pouco. E foi quando eu relaxei que eu peguei a doença. E eu não imaginava que ela se agravaria tanto em mim. Tanto que eu sempre tive muito medo da doença, muito medo, pavor, pânico. Mas eu achava que eu iria ficar bem, né, quando eu pegasse. Eu tinha muito medo pelos meus pais, pela minha família, nem tanto pelo meu irmão, porque meu irmão também é jovem, forte, né, mas pelos meus pais e pelo meu marido também. Mas graças a Deus o Gustavo, ele ficou só uns 2, 3 dias assim, um pouco de cama, febril, mas ele ficou super bem.
Quem ficou ruim mesmo fui eu. Então eu não imaginava que eu ficaria assim. Eu tenho 30 anos, nunca tive nenhuma doença, não tenho comorbidades. E nem a minha família tem, ninguém da minha família tem diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, nada disso. Enfim, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês como foi. Nossa, eu não tô conseguindo ler direito, tá tudo... A visão tá turva assim, sabe? Muita vertigem. Bom, os primeiros sintomas foram dia 9, no domingo, que eu comecei com uma tossezinha seca, né? Que eu achei que não era nada demais. Beleza, ok. Na segunda-feira, eu tava até de plantão no HB com 2 colegas minhas, e eu dormi com elas nesse dia, né, no repouso, e eu tive muita tosse nessa noite. Eu dormi tossindo muito, eu dormi até de máscara, porque eu fiquei preocupada, né, falei, meu Deus, tô tossindo muito, dormindo com as meninas, inclusive jantei com uma delas, a gente dividiu uma barca de sushi, e aí muita tosse. Domingo a tossinha seca, vez ou outra, na segunda, à noite, muita tosse seca. Tá, na terça-feira eu já tive febre, dor no corpo. Gente, eu não vou falar os termos técnicos porque muita gente aqui não vai entender, né? Mialgia é dor no corpo, vou falar normal. Dor no corpo, tosse, tive muita dor de ouvido, mal-estar, prostração. Mal-estar e prostração, fiquei mal. Mas aí eu me senti um pouco melhor à noite, eu tinha um compromisso, inclusive eu fui até esse compromisso e também jantei com um casal de amigos nossos, e o Gustavo. Só que esse casal, eles já tinham pegado Covid também, eu até falei pra essa minha colega, falei, olha, eu fiquei assim o dia todo e tal, ela, não, tudo bem, a gente já pegou Covid, a gente já tem IgG e tal. Enfim, isso é outra coisa que eu vou falar depois. Tá. Melhorei à noite, fui nesse compromisso. Na quarta-feira tive de novo febre, dor no corpo, dor na nuca, não era dor de cabeça, era uma dorzinha na nuca mesmo, dor de garganta, dor nos olhos, prostração, começou a diarreia, tosse, calafrios, uma ardência nasal horrível, a garganta muito seca e também uma dor de ouvido. Foi quando eu falei, cara, eu tenho que tomar as medicações. Iniciei o tratamento. Então, no terceiro dia que eu iniciei o tratamento, eu deixei pra lá porque eu pensei que não era. Eu pensei, cara, eu vou tomar as medicações à toa. Aí, no terceiro dia, quando tudo isso aconteceu, eu falei, cara, é o Covid, eu vou tomar. E iniciei todas as medicações. Na quinta, tive mal-estar de novo, dor no corpo, dor nos olhos, dor na nuca, congestão nasal, coriza, prostração, ardência nasal, garganta muito seca. E foi quando eu perdi o olfato e o paladar, a anosmia e a ageusia, que a gente chama, né? Eu estava até relativamente bem nesse dia. Quando eu almocei, eu não sentia gosto de nada. Aí eu perguntei pro meu esposo, falei, amor, essa comida tem tempero? Tá temperada? Ele falou, tá bem temperada, tá bem gostosa. Aí eu já falei, cara, é o Covid. Aí eu pinguei de pirona na minha boca. No fundinho eu senti o amargo de pirona, mas eu não senti assim forte igual era. E aí eu corri no banheiro e fui cheirar que boa. Gente, eu juro, eu fazia assim, ó. Eu não senti o cheiro da que boa. E aí isso eu já imaginei que fosse. Mas eu fiquei bem, fiquei tranquila, pensei, vai dar tudo certo, 14º dia, já passei por isso e tal, IgG positivo, vai dar tudo certo. Tá bom. Na quinta que eu perdi o olfato, o paladar, eu corri no hospital para fazer uma tomografia e também fiz exames laboratoriais. E aí nesse dia que eu perdi o olfato e o paladar, já me enviaram o meu exame do SWAB positivo, que eu tinha feito já, né? Então, tinha dado positivo nesse dia que eu perdi o olfato e paladar, que foi no 4º dia de sintomas. Aí eu fiz a TC, graças a Deus não tinha nada na minha TC, os meus exames laboratoriais também estavam todos ok, minha saturação também estava ok. Beleza, voltei pra casa, fui no hospital só pra fazer isso.
Na sexta-feira eu tive só congestão nasal, coriza, muitos espirros e continuava sem olfato e paladar. Aí à noite que eu fui sentir um mal-estar, dor de garganta intensa, tava enorme minha garganta. Continuei com a diarreia e senti muita fraqueza. Eu me sentia fraca, eu não conseguia segurar um copo de água, eu não conseguia ficar em pé. E minha garganta, gente, juro, ficou enorme, as minhas amígdalas, enorme. Eu não conseguia falar. Tá. Nesse dia que isso aconteceu, eu iniciei a cloroquina. Fiquei com certo receio, certo medo, iniciei a cloroquina, tá bom. Fui pro hospital, não, no sábado de novo. Odinofagia intensa, astenia intensa, que é uma fraqueza intensa, né? Dor de ouvido. Gente, é uma fraqueza. Não dá pra descrever, não dá. Só quem teve que vai saber. É uma fraqueza intensa e extrema. Você não consegue fazer nada. Nada. Fui pro hospital, cheguei lá com a PA 9,5. Uma pressão muito baixa, uma fraqueza intensa. Tomei algumas medicações, tomei um soro e voltei pra casa. Eu já tinha ido 2 vezes no hospital, né? Um dia antes e nesse dia. Inclusive, as médicas falaram, olha, vamos internar logo, interna. E eu pensei, não, eu vou ficar bem, amanhã eu já tô melhor. Porque pra mim, era só tomar as medicações que eu ia ficar bem. Porque eu já vi muitos pacientes morrerem, mas eu também vi muitos pacientes tomarem as medicações em casa e ficar de boa. Então, eu pensei que eu ia ficar bem. Tá bom. Nessa noite que eu fui no hospital, tomei o soro e voltei pra casa, foi a pior noite. Eu voltei pra casa, eu passei a pior noite da minha vida. Eu passei muito mal e é uma angústia. Além da fraqueza, eu não conseguia dormir, porque eu acho que isso é da doença. É uma angústia, assim, uma angústia. Eu não conseguia ficar parada, não conseguia respirar direito. Horrível, fraqueza, vômito, diarreia. Não conseguia mais comer nada, já não conseguia mais me alimentar. Tudo que entrava ou saía por cima ou saía por baixo. E é uma diarreia líquida, totalmente líquida, não é pastoso, é líquido, só líquido. E a fraqueza intensa, vômito, diarreia, sem conseguir me alimentar. Eu não tinha condições de permanecer daquela maneira. PA 9,5 o tempo todo. Enfim, no domingo eu voltei pro hospital e aí eu falei, olha, me interna, não tô aguentando. Já cheguei chorando no hospital. Quando eu internei, já era o 7º dia da doença. No 7º dia eu internei. E eu já tinha ido no hospital de 2 a 3 vezes. Tomar medicação, tomar soro. Enfim, internei. No 8º dia, continuei com fraqueza intensa, náusea, vômito, diarreia. Fiz uma nova TC no 8º dia. Tinha uma manchinha em vidro fosco, né, no meu pulmão, no 8º dia, porém, equivalia a uns 5% do pulmão, bem pouquinho. E meus exames deram alterados no 8º dia, meu dedímero estava bem alto. O dedímero é quando a gente vê se tá formando coágulos no sangue, né? Porque essa doença, a gente acha que ela é respiratória, mas na verdade ela ataca muito o endotélio vascular. Então, meu dedímero estava bem alto e eu tive que iniciar o Clexane, né? Que é o anticoagulante. O doutor iniciou em mim. No dia que a gente iniciou o Clexane, o anticoagulante, eu sempre ficava olhando minha saturação, né? Porque eu tenho oxímetro, eu ficava vigiando. Que foi no 8º dia. A minha frequência cardíaca começou a cair, começou a baixar. Porque a frequência cardíaca normal é de 60 a 100. Ela começou a ficar 55, 60. E eu achei aquilo estranho, porque minha frequência, ainda mais que eu sou uma pessoa ansiosa, minha frequência sempre foi 70, 80, 90, sabe? Eu achei aquilo estranho, porque, na verdade, o Covid, a gente vê muito da taquicardia, que é quando a frequência acelera, né? Aumenta a frequência cardíaca, acelera os batimentos cardíacos. E em mim começou a dar bradicardia.
que é quando os batimentos diminuem. Achei aquilo estranho, mas 55 tudo bem, aceitável, né? Tranquilo. No outro dia conversei com o doutor e tal. No outro dia, quando eu acordei, gente, a minha frequência cardíaca tava 45, 44. Eu entrei em desespero. Desespero. Por quê? Gente, eu nunca tive problema cardíaco. Nunca tive problema no meu aparelho cardiovascular. Inclusive, fiz uma grande cirurgia há 2 anos atrás, né? Estética, sem problema nenhum. Praticava atividade física tranquilamente. E quando eu vi a minha frequência cardíaca em 44, eu quase surtei. Eu entrei numa crise de ansiedade tão grande que, na verdade, era pro meu coração estar a 200 do jeito que eu estava emocionalmente ali naquele momento. E ele, 44, 45. Graças a Deus, quem estava me acompanhando e cuidando de mim era já um cardiologista. E ele também não entendeu por que isso aconteceu. Não era da cloroquina, porque a cloroquina causa taquicardia. Inclusive, a gente suspendeu a cloroquina por conta dessa bradicardia que eu tive. E mesmo assim, a frequência cardíaca não mudou. E eu tinha medo de dormir, gente. Eu tinha pavor de dormir, porque eu tinha medo do meu coração parar, porque ele tava batendo muito fraquinho, entendeu? Igual eu falei, por ser médica e saber os riscos, foi muito difícil pra mim. Eu não conseguia dormir. Eu ia dormir 3, 4 da manhã todo dia chorando, clamando a Deus pro meu coração voltar com a frequência normal, porque eu tinha medo de dormir e não acordar. Eu tinha medo de fechar o meu olho e o meu coração de 44 ir pra 40, 35, 30, 0. E simplesmente parar e eu não acordar mais. Eu entrei em surto. Nossa, gente, foi horrível. E aí eu conversei com o médico, ele fez um ecocardiograma, o ecocardiograma estava normal, ou seja, a anatomia do meu coração não estava alterada, né? Tava tudo dentro da normalidade, porém ele estava batendo muito baixinho. E os dias foram passando e continuava. Teve dias que nem subia, nem de tarde, nem de noite, hora nenhuma. Ficava ali 44, 45 e era um desespero. Eu só chorava o dia inteiro, chorava e clamava a Deus, chorava e clamava a Deus. Porque assim, gente, igual eu falei, uma pessoa jovem com uma doença mortal, porque Covid é uma doença mortal, gente, não é uma gripezinha. Olha o tanto de gente que tá morrendo. Você saber que você tá dentro de você com uma doença mortal e que essa doença fez o seu coração jovem, saudável, bater a 44, é óbvio que corria risco de piorar. É óbvio que corria risco de eu parar. É óbvio que corria risco da doença acometer meu pulmão, que é o comum, e ferrar tudo de vez. Porque assim, o que não fazia a gente ficar muito preocupado é porque os meus batimentos estavam 44, porém eu não tinha sintomas. Eu não tinha falta de ar, eu não tinha edema em membros inferiores, eu não tinha dor no peito, eu não tinha sintomas. Mas eu poderia sim ter tido sintomas, eu poderia sim ter agravado muito e eu poderia sim ter morrido, entendeu? Mas eu tive, não é nem sorte, eu tive Deus comigo do meu lado, que fez esse meu coração aqui aguentar o pipoco, né? Bater mais lentamente, mas aguentou. E aí os dias foram passando, eu continuei sempre com diarreia, náusea, vômito, fraqueza, né? Astenia intensa, extrema. E os batimentos lá embaixo, bradicardia, e não subia, e chorando e clamando a Deus e pedindo misericórdia. Fiz vários eletros, acho que 3 ou 4 eletros, todos sinusais, no caso, todos em ritmos normais, porém sempre bradicardia, 45, 50. E os dias foram passando, e eu sempre mantendo esse mesmo quadro. Astenia intensa, vômito, diarreia, vertigem, né, tontura e bradicardia.
Graças a Deus não acometeu o pulmão, porque se tivesse acometido e mais todos esses outros sintomas, esse quadro, sabe lá Deus o que ia acontecer, né? Inclusive a minha bradicardia um dia tava tão tensa que foi cogitado a hipótese de eu ser monitorada dentro da UTI. E isso também me apavorou. Apesar de eu saber que eu só seria monitorada, mas só o fato da gente saber que vai ter que entrar dentro de uma UTI, né? Que o seu quadro, você precisa ser monitorado dentro da UTI, gente, só quem vive que sabe. Só quem vive que sabe, entendeu? As marcas dessa doença, elas não ficam só fisicamente, porque eu vou até mostrar depois pra vocês, eu tô toda roxa, as minhas veias estouravam tudo, eu tava totalmente desidratada, já não tinha mais acesso pra pegar em mim. Eu troquei de blusa só pra mostrar pra vocês, né, não sei se vocês vão conseguir ver as marcas, porque já sumiram um pouco aqui ficou bem roxo, porque coletaram a gasometria 2 vezes e depois foram tentar pegar um acesso e aí a veia estourou. Ó, eu tive acesso aqui também, tirava sangue. Aqui, ó, tudo roxinho. Aqui também foi coletado gasometria, também tive acesso aqui. Ó, meu braço ainda tá bem roxo. Também tá bem roxo. Enfim, é isso. As marcas físicas ainda estão aqui, as marcas na alma também ainda estão aqui. E agora é um processo de recuperação e cura, não somente físico, mas também das dores da alma. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Não tinha mais, eu tava com medo já deles terem que fazer um acesso central. Se eu tivesse ficado mais dias lá, talvez teria que ter feito um acesso central. Então as marcas, elas não ficam somente no físico, elas ficam na alma também. São marcas na alma dessa doença, sabe? Horrível, horrível. Enfim, gente, continuei com esse mesmo quadro, com essa mesma frequência cardíaca. Quando foi lá pelo 14º dia, por aí, a minha frequência cardíaca começou a subir um pouquinho no período noturno, né? De manhã sempre 45, 48 batimentos por minutos, mas aí à noite ela começava a subir um pouquinho mais, né? Ficava já 80, 90, mas pela manhã sempre a bradicardia permanecia. Então, gente, assim, contando, né, da forma que eu tô contando aqui, parece que foi super fácil. Nossa, foi de boa. Gente, hoje tem 20 dias, quase um mês. Desses 20 dias, 11 eu passei dentro de um hospital passando mal, muito mal. Com uma frequência cardíaca bem abaixo do normal, coisa que eu nunca tive, sempre fui uma pessoa saudável. Com uma doença que tem matado milhões de pessoas pelo mundo aí. Assim, o tempo não passava, as horas não passavam. E como é uma doença que demora muito, né, é uma recuperação muito lenta, porque, por exemplo, se você pega uma pneumonia, a pneumonia mata, mas não é igual ao Covid. Você pegou uma pneumonia, você fica internado, você inicia o tratamento, 1 ou 2 dias você já tá bem melhor, você já tem uma evolução muito maravilhosa. Por mais que você continue internado alguns dias a mais, mas a evolução é muito rápida do tratamento. Uma infecção de urina, às vezes tem pessoas que internam por uma infecção de urina muito séria, né? Muito alta. Beleza, mas é algo também que você inicia o tratamento, 1 ou 2 dias, você também já tá top, tinindo. Às vezes você até termina de tratar em casa. O Covid não. Passava 7 dias, passava 8, passava 9, passava 10, passava 15 dias, eu ainda tava mal.
isso é desesperador. Você tomar as medicações, você tá internado, você tá lutando pra ficar bem e você não ficar bem, entendeu? É muito louco, porque, igual eu tô falando, a maioria das doenças, você inicia o tratamento certinho, 2, 3, sei lá, 5 dias, você já tem um quadro de melhora muito grande. E o Covid não, gente, é muito lento. Hoje é o 20º dia e eu ainda tô aqui com a visão turva, ainda me sinto cansada, sabe, fraca. Eu vou tomar um banho, parece que eu corri uma maratona, entendeu? Então é uma recuperação muito lenta. E aí os dias iam passando dentro daquele hospital, várias e várias furadas, gasometria, dói demais tudo, sabe? E eu não melhorava. Assim, eu até melhorava dia após dia, mas sabe, 10%, 5%. Só que pra mim eu já glorificava a Deus, porque o jeito que eu cheguei naquele hospital, quando eu melhorava 5% já era motivo de alegria, porque eu não conseguia melhorar nada às vezes, sabe? Então foram dias terríveis, de muito choro, muito medo, muita angústia, passando muito mal. Hoje, com certeza, eu vou ser outra pessoa, no sentido de dar mais valor pra minha vida, pra minha saúde. Gente, como a saúde da gente é importante, sabe? Às vezes eu ficava morrendo de preguiça de fazer uma caminhada. Ai, não vou caminhar. Gente, como a gente tem que dar valor nesses pequenos detalhes, em ter saúde, em poder sair na rua, em poder trabalhar, em poder fazer uma caminhada, em poder estar com a família, sabe? Coisas simples que a gente não dava valor. Com certeza hoje eu vou dar muito mais valor. Eu também vou ser outra pessoa como profissional, como médica, porque nós médicos, a gente vê o paciente, infelizmente, como só mais um, entendeu? A gente trata super bem e tudo mais, mas a gente vai acostumando com aquilo. E hoje eu sei o quanto é difícil você ficar dentro de um quarto, dentro de 4 paredes, sendo furado o dia inteiro, não tendo uma melhora, sabe? A angústia que é, a sensação de morte, de tristeza. Gente, horrível, horrível. Então, com certeza, como profissional, como médica, eu também vou ser outra pessoa. Eu vou enxergar o meu paciente de outra maneira, porque eu estive no lugar dele. Eu sei o que é levar agulhada, furada o tempo todo, sabe? Enfim, gente, foram dias, assim, angustiantes. No 17º dia da doença, foi quando eu recebi alta hospitalar. Os meus exames estavam todos ok. Fiz uma nova tomografia, eu fiz 3 tomografias e aquela manchinha, né, que em vidro fosco, que tinha 5%, já tinha sumido também, já tinha regredido. E vim pra casa no 17º dia. Os 2 primeiros dias em casa eu ainda passei muito mal e muita tontura, mal-estar, vertigem, né, astenia, fraqueza. E eu fiquei muito triste, assim, porque, cara, 19 dias da doença eu tava mal ainda, sabe? Até ontem eu tava super mal. E aí ontem eu resolvi realizar novos exames laboratoriais, porque eu ainda me sinto um pouco ruim, né? Então eu preciso acompanhar isso. Eu fiz o IgM e o IgG. O IgG já deu positivo, o IgM negativo. Então, graças a Deus, aquela fase, né, inflamatória passou. Porque como eu ainda tenho alguns sintomas, eu tinha muito medo de ainda estar com IgM positivo, né? E a doença ainda se agravar, algo do tipo. Mas não, o IgM já deu negativo. O IgG é a imunidade que alguns adquirem, né? Porém, essa imunidade, a gente não sabe até quando nosso organismo fica imune à doença, porque já existem casos de reinfecções, né? Então, não sabe se dura 30 dias, se dura 60, se dura 90, se dura nada. Então, tem que continuar cuidando mesmo assim. Fiz os exames ontem e, gente, todos alterados ainda. Tudo alterado. Em questão de infecção, tá tudo ok.
Só o PCR, que é um indicativo de infecção, tá um pouquinho alto, tá 11, ele vai até 6. Então, assim, tá bem pouco, né? E também o dedímero, que é o dos coágulos, né? Eu saí com ele do hospital 200 e alguma coisa. Ontem já tava 400 e pouco. Então, ele começou a subir novamente. Só que assim, ele vai até 500, então como tá 400 e pouco, ainda tá dentro da normalidade. Eu vou aguardar, segunda-feira eu vou fazer novos exames, e se ele tiver subido mais, eu vou ter que voltar a utilizar o anticoagulante. O marcador hepático, TGP, deu bem alto, com certeza devido às medicações que eu tomei durante todo esse tempo, né? Mas não tem o que fazer, é esperar o tempo aí, fazer uma dieta balanceada para voltar ao normal. O que mais que estava alterado? Acho que era isso. Dedímero, PCR, TGP. Enfim, ainda tem bastante coisinha alterada. Eu ainda não tô 100%. Mas é isso, gente. Olha, gratidão, gratidão, gratidão a Deus por estar viva, sabe? Eu sei, assim, que o meu quadro pros médicos era algo de boa, entendeu? Porque, como eu sou médica, se eu tivesse um paciente como eu teria ficado tranquila. Eu teria ficado de boa. Não, vai recuperar, vai ficar bem, tá tudo ok. Mas acontecendo comigo é totalmente diferente, gente. É totalmente diferente, sabe? Não dá pra explicar, entendeu? Então eu sei que os médicos estavam cuidando de mim, estavam tranquilos pelo meu quadro, né? Porque não tive comprometimento pulmonar e tal. Mas eu não consegui ficar tranquila, sabendo que eu tinha um vírus mortal dentro de mim, que chegou ao ponto de acometer o meu sistema cardiovascular, me causando uma bradicardia, sabe? Enfim, eu fiz um exame também chamado Holter, que é um aparelho que a gente fica com ele durante 24 horas no corpo. Só que eu só vou pegar o resultado na quarta-feira, então eu não sei, né, como que tá. Hoje, a minha frequência cardíaca à noite fica até 130. Pela manhã, eu não tenho coragem de ver, então eu não olho, eu prefiro não ver. Se eu acordo viva, tá bem, tá ótimo, né? Tá tudo sob controle. Mas à noite eu fico com taquicardia, então, pelo que eu tô analisando, de manhã bradicardia, à noite taquicardia. Eu acredito que vai voltar ao normal a minha frequência, né? Porque como eu ainda tenho alguns sintomas, então ainda tô em recuperação da doença, eu acredito que com uns 2 meses, uns 60 dias, tudo vai normalizar. Mas é fé em Deus agora que tudo vai ficar bem, né? Normalizar. Porém, eu vou ter que fazer novamente um novo eco, novo eletro, fazer novo Holter quando eu estiver bem. E acompanhar e ver se eu vou voltar a ser uma pessoa normal, se eu vou poder praticar atividade física, se eu vou poder fazer uma cesárea, né? Passar por uma cirurgia. Todas essas coisas. Mas assim, só o fato de eu estar viva, de eu ter passado por isso, porque muitas pessoas não estão vivas hoje, passaram por essa doença maligna que não ataca somente o físico, ataca também a nossa alma, a nossa mente. Muitos perderam a vida e a doença ainda não foi embora, ainda não acabou, a gente tem que continuar cuidando, a vacina ainda não saiu. E a gente também não sabe se a vacina vai ser 100% eficaz. Então, mesmo depois de vacina, a gente tem que continuar cuidando. É muito triste tudo isso. Durante o tempo que eu passei hospitalizada, internada, 3 médicos morreram, inclusive um deles foi meu professor. Morreram, acho que 2 enfermeiras, 2 técnicas de enfermagem, tudo Covid. Eu desligava a TV, eu não ficava vendo notícias no celular, porque eu já tava desesperada. Eu cheguei a ver meu rosto, assim, em luto nos lugares, sabe? Cheguei, porque eu não sabia o que ia acontecer, gente. Uma doença dessa que tem levado tantas pessoas, eu não sabia.
Mas graças a Deus eu tô aqui, tô viva pra honra e glória do Senhor. Nesse momento, gente, não existe vaidade, não existe diploma, não existe nada. É só você e Deus. E você só quer saber e ficar vivo. Você não quer saber mais nada. Você não pensa no seu emprego, no amanhã, você não pensa no seu cabelo, você não pensa em nada. Você só pensa, Deus, me dá mais uma chance, me deixa viver, em nome de Jesus. Tive muitas experiências com o Senhor nesse tempo, e só mesmo gratidão a Deus pela vida. E queria deixar aqui para vocês, para que vocês sejam gratos pela vida, gente. Não desperdice os momentos, sabe? Por preguiça, por querer dormir. Ai, não tô com sono. Eu sou muito dorminhoca, muito preguiçosa, sabe? Eu gosto de ficar dormindo, de fazer nada. E hoje eu vejo, gente, que sentido faz ficar dormindo e fazer nada? Sabe, eu quero me esforçar mais para poder acordar cedo, para poder fazer um café da manhã, para poder fazer uma caminhada, se meu coraçãozinho tiver bom e me permitir isso, né? Quero cuidar mais da minha saúde, não por estética mais, mas cuidar do meu corpo, esse corpo aqui que me dá vida, que me sustenta, que me deixa ficar em pé, sabe? Eu não tava cuidando do meu corpo, eu preciso cuidar mais do meu corpo. Então, com certeza foi uma lição de vida pra mim, aproveitar mais a minha família, apesar de que eu me esforço o máximo pra aproveitar eles, mas quero aproveitar mais ainda, sabe? Eu sempre adiei uma gestação por vaidade, porque eu tava acima do peso, porque eu precisava emagrecer pra poder engravidar. Gente, eu só clamava a Deus e pedia pra que Ele me desse a oportunidade de ser mãe, porque sempre foi o meu sonho e eu sempre adiei por vaidade. Isso é ridículo. Eu tava dando valor a coisas fúteis, entendeu? E hoje, com certeza, eu vou dar muito mais valor a coisas que valem a pena, coisas importantes. Então, gente, falei demais já, o vídeo já tá enorme. E é isso. Grata a Deus pela minha vida, pela vida do meu esposo, que ficou comigo o tempo todo. Graças a Deus ele pôde estar comigo, porque no Covid geralmente a gente fica sozinho, né? Mas ele pôde estar comigo, cuidou de mim. Deus cuidou da vida dele também, porque ele teve sintomas, mas ele ficou bem. Ele ficou 2 ou 3 dias só um pouco ruim, assim, de cama, febril, mas depois ele ficou super bem. Os exames dele nada deu alterado, momento nenhum, nem dedímero, nem PCR. TC, ele fez 2, limpinha. Então Deus foi tão bom que deixou ele de pé, deixou ele firme, com saúde, para que ele pudesse cuidar de mim, porque foram dias muito difíceis. Minha mãe, minha sogra quis vir pra cá, porque eu imagino como fica uma mãe, né, com um filho doente, não poder fazer nada. E eu falei pra não virem, porque Deus me livre, né, elas pegarem a doença também ficarem ruim. Não, Deus me livre, elas ficaram lá com o coração apertado, mas Deus capacitou meu esposo para que ele pudesse ter cuidado de mim, do Geleia. Ele vinha em casa todo dia, cuidava do Geleia. Tudo deu certo, graças a Deus. Queria agradecer muito aqui também a todos os amigos, familiares, até desconhecidos que oraram por mim, que me ligavam, oravam no telefone, me mandavam mensagens. Isso foi importantíssimo na minha evolução, na minha recuperação, porque eu tive vocês comigo. E é isso, gente. Gratidão a Deus. Muito obrigada por todo mundo que orou por mim, pelo meu esposo. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar, eu entrei em desespero, né, alguns dias, e aí eu pedi para Deus falar comigo, porque eu precisava que Deus falasse comigo. E quando o Senhor me deu essa palavra, foi quando eu me senti assim, foi quando eu senti que eu renasci, foi quando eu tive paz no meu coração de que tudo ia dar certo, porque até então eu não sabia que tudo ia dar certo. Eu não tinha certeza disso, né? Como que eu ia saber que ia dar tudo certo?
E quando eu li essa palavra, eu lembro que o Gustavo veio em casa, cuidou do Gelé. Quando ele voltou para o hospital, eu já era outra pessoa. Eu já estava mais confiante, mais feliz. Salmos 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao teu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da tua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Quando eu li esse versículo, eu senti paz no meu coração e senti Deus falando comigo que me daria vitória. Então, gente, é isso. No momento da angústia, não existe mais nada. Só existe Deus na nossa vida. Então, que vocês possam dar valor na saúde de vocês e também que vocês, antes de passarem por uma situação como essa, que vocês possam buscar ao Senhor, porque já estamos no fim dos tempos e só Ele para nos proteger e nos trazer paz no coração.